Boa tarde a todos. Meu nome é Loren Bergantini. Eu sou uma recém-doutoranda, comecei meu doutorado agora. Eu vou apresentar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, que foi sobre sinestesia e, principalmente, os fenômenos correlatos, que eu acho que é bem interessante para o estudo da sinestesia na arte, ou como ela é tratada, esse tema é tratado na arte. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre o que é a sinestesia, porque a sinestesia, o conceito dela é que existem indivíduos que eles reportam terem percepções incomuns a partir de estímulos diversos. Essa definição é extremamente geral. Então, para fazer esse diagnóstico, os médicos eles utilizam vários tópicos para poder compreender e testar para ver se essas pessoas são sinestetas mesmo e o que seria a própria sinestesia, ou seja, a definição médica do que seria sinestesia. Obrigada. O primeiro tópico seria a automaticidade, ou seja, uma percepção sinestésica ela é automática. A pessoa não fica pensando, agora que eu estou ouvindo essa música, isso daqui, para mim, eu acho que é azul. Ela não pensa, ela percebe aquilo daquele jeito, de tal forma que elas acham que as pessoas também percebem aquilo. E elas não sabem que elas são sinestetas até alguém falar para elas, não, mas eu não vejo letras coloridas quando elas estão impressas em preto e branco. Ou quando eu como alguma coisa, eu não relaciono isso com cor, ou eu não ouço uma música e falo assim, para mim, violino tem um gosto de chocolate. Isso é uma percepção que ela tem, que é automático. A confiabilidade, essas percepções elas são extremamente específicas. Então, se para a pessoa o violino traz o gosto de chocolate, ele sempre vai trazer esse gosto de chocolate e é muito específico, por exemplo, vamos dizer, se a nota dó para ela é verde, às vezes é um verde água específico, né? Um verde água ou um verde piscina. A consistência, que é um dos parâmetros que são mais utilizados para fazer o diagnóstico e fazer pesquisas dentro da área, ou seja, essas relações elas se mantêm ao longo da vida toda da pessoa, desde que ela é criança. Então, ela não sabe de onde veio, é automático, e aquilo se mantém constante. E a consciência, a pessoa não está em um estado alterado de consciência. Ela está normal, para ela aquilo é normal. Os fenômenos relacionados, que é aí que a coisa fica interessante. Porque esses fenômenos relacionados teve uma preocupação muito grande médica em separar o que seriam esses fenômenos e o que seria sinestesia. Por isso que eles fizeram o TOG, que eu coloquei lá, que é o teste de genuidade, que eles fazem um teste e reteste das relações sinestésicas da pessoa, com um intervalo de bastante tempo, às vezes de anos, e a pessoa, geralmente, os sinestésios acertam em torno de 90%. Né? Então, aqui nós temos as correspondências intermodais ou crossmodais, que seriam essas correspondências, por exemplo, o kiki-buba. Você vê que você tem um reconhecimento de que existiria uma relação entre modalidades diversas, e é um reconhecimento que acontece em diversas culturas, em crianças de diversas culturas, de diversos lugares. Você tem a imaginação intermodal, que seria a imaginação evocada, como você colocou. Eu traduzi o imagery como imaginação, que seriam essas imagens que você pode evocar. Eu falo assim, se eu evoco, estou ouvindo uma música e estou evocando uma imagem, pela imaginação, pelo controle voluntário, isso seria essa imaginação intermodal ou crossmodal. As memórias sensoriais autobiográficas, o fenômeno Proust, é um dos exemplos, que seriam essas memórias de infância que evocam, vamos dizer, cheiros da infância, ou músicas, você está numa experiência que evoca essa memória, que traz essas novas percepções. Percepções empáticas, dor, toque e síndrome de Couvard, que seriam as percepções empáticas, você, ao ver uma pessoa sofrendo, ou sentindo algum desconforto ou dor, você acaba espelhando esse desconforto para você. Aí a síndrome de Couvard, na verdade, seria um marido ou parceiro de uma mulher grávida que começa a sentir as dores do parto, as contrações. Alucinações,
que seria esse estado de consciência alterado, em que a pessoa não consegue distinguir entre realidade e o que seria a alucinação. E a ilusão Doppler, que é uma ilusão de que você tem um som, e se você aumentar o volume desse som de pouco em pouco, geralmente as pessoas percebem que esse som fica mais agudo, sendo que, na verdade, você só aumentou o volume. Por isso que eles chamam de ilusão Doppler por causa da ambulância, porque lembra um pouco, né? Então, os cientistas, aqui eu estou me baseando no Lawrence Marks, ele fez mais ou menos uma separação de quais eram os posicionamentos mais comuns dentro da ciência. Aqui você tem o posicionamento monista, que eles acreditam que teria um contínuo perceptivo entre as pessoas mais sinestésicas e menos sinestésicas. Aí, na ponta, estaria o que seria a sinestesia canônica, e, na outra ponta, seria as imagens mentais, a similaridade perceptiva, a metáfora. Dentro desses monistas, você tem até o que eles definem como sinestesia fraca ou sinestesia forte. Geralmente, se vocês leem na literatura e tem falando, sinestesia, isso daqui, para mim, é sinestesia fraca, geralmente é um posicionamento monista. Você tem os separatistas, que é o oposto, fala assim, não, sinestesia é somente a experiência induzida, a percepção. Seria só a sinestesia canônica, como a gente já conhece, a gente já consegue identificar. E o resto não é sinestesia, é outra coisa, mas não é sinestesia. E você tem os pluralistas, que eles propõem a criação de novos tópicos, como fosse, por exemplo, imagens sinestésicas induzidas, imaginação sinestésica. Eles acham que você tem que diferenciar o que é e o que não é, mas que você pode criar novas caixinhas, vamos dizer, novas situações para serem estudadas, que se relacionam com a sinestesia, mas não são a sinestesia canônica. Aí, dentro da arte, eu tive um grande problema, porque os artistas usam muito a palavra sinestesia, só que não no sentido científico. Então, eu fui um pouco entender quais eram os diversos posicionamentos. Claro que os artistas sinestetas, ou que alguns, por exemplo, eu coloquei o exemplo do Kandinsky, né, tem uma tela do Kandinsky, eles acreditam que ele foi sinesteta, mas como na época não existia o teste de genuidade, não tem como a gente ter certeza. Mas ele está dentro do que possivelmente era sinesteta, então seria uma obra artística sinestésica. E você tem a utilização da palavra sinestesia, ou, na verdade, é uma apropriação, que significa união perceptiva, para se referir a obras artísticas. Aí você tem, por exemplo, eu trouxe o Campen, Kasnok, o Basbaum, Caetano, que eles falam que seria uma obra artística sinestésica, uma obra que teria intenção de abordar as ideias de sinestesia, ou seja, uma relação direta entre uma modalidade e a outra. Já tem o Hermann, por exemplo, tem uma atitude mais drástica, e fala que qualquer obra que sugere a relação entre dois ou mais sentidos é sinestésica, ou seja, todas as obras artísticas seriam sinestésicas. Já a Rosângela Leotti, ela vai um viés um pouco mais separatista. Ela fala assim que não, você não pode chamar de sinestésica, porque sinestésico é um fenômeno perceptivo. Então, as obras artísticas multissensoriais que causariam uma espécie de sinestesia, ou esses cruzamentos sensoriais, seriam considerados uma obra pseudo-sinestésica. E você tem ainda um terceiro posicionamento, na verdade, um quarto, né? Que seria a ideia da sinestesia como qualidade de primeiridade, aí aqui dentro da teoria peirciana, né? Dessa ideia de que você vai traduzindo um pensamento no outro, e o pensamento pode ser um pensamento, sei lá, auditivo, que eu traduzo para um pensamento visual. E você tem, principalmente o Júlio Plaza, que tem a tradução intersemiótica, ele trata um pouco isso, ele chega a utilizar a palavra sinestesia. Eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, o Wagner, a ideia de obra de arte total. Né? Essa ideia da união sensorial, ela é muito antiga na arte. Aí aqui eu coloco dois exemplos, na verdade, que são provocações, né? Uma é do Neil Harbisson, que ele acoplou um chip na cabeça dele. Ele nasceu com um tipo de daltonismo que ele não podia ver nenhuma cor, mas ele colocou um chip acoplado numa câmera, e essa câmera ela consegue detectar a cor e transforma essa cor em som.
Então, ele começou a ouvir as cores que ele não via. E isso mudou a forma dele de fazer arte. E você tem, por exemplo, essa obra do Oppenheim, que seria essa xícara, que você olha para a xícara e quase sente o gosto do pelo. Né? Então, até que ponto, aí entraria na discussão, até que ponto uma obra artística é sinestésica ou não? A sinestesia, será que esse fenômeno é exclusivamente dos sinestetas? Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, dentro dessa exposição. Quais seriam os posicionamentos que vocês, antes de terem visto a palestra, tinham da sinestesia e da arte? E como que ela entra dentro da arte? Né? É isso, muito obrigada.